Estou de volta. Estou de volta. Vamos ler aqui, então. Antigamente, o IBGE colocava lá, História de Itumbiara. E não pesquise no chat GPT, inteligência artificial, porque ele vai inventar uma história totalmente maluca. Por isso, tem que ler os livros, tem que pesquisar. Vamos ver o que falava lá em 1956 o IBGE, a autarquia nacional, merece credibilidade. Olha, por iniciativa de General Cunha Matos, em 1824, construiu-se uma estrada ligando Anhanguera a Uberaba, passando pelo Rio Paranaíba, na divisa de Goiás com Minas. Aí nós estamos relembrando o nosso encontro anterior, que a gente tratou da estrada e do porto. Tem influência uma estrada na futura origem de Santa Rita do Paranaíba, depois de Itumbiara? Tem. Porque nós vimos, o novo ciclo econômico da agropecuária, vieram mineiros, paulistas, e tomaram posse das terras aqui. Ainda não existia a lei das terras de 1850. Um novo ciclo econômico. Por aqui não teve o ciclo da mineração. Nós não falamos em povos indígenas, mas eles estiveram aqui, os caiapós. Só que antes dessa chegada dos mineiros, principalmente, eles já tinham subido aqui, foram lá para o Rio das Velhas, Inclusive o Cunha Matos teve contato com eles. Mas, inicialmente, então, o que nós temos, nós relembrando, no primeiro encontro? Geralmente não cai nas provas dos concursos, mas se cair, então, segundo o IBGE, antigamente era essa que nós estamos falando. Falava que, por iniciativa de Cunha Matos, 1824, construiu uma estrada ligando Anhanguera a Uberaba. E aí, nós provamos com pesquisas de 2 pesquisadores. Resultado dessa pesquisa: Josmar Pinheiro, Antônio César Caldas, Josmar Miranda, Antônio César Caldas. Foi construída uma estrada nova de Uberaba a Anicuns. Então, passando aqui mais ao sul. A estrada do Anhanguera, mais antiga, do ciclo da mineração, saiu de Franca, Uberaba, Catalão, chegava a Vila Boa. Essa estrada nova de Uberaba para Anicuns, que surgiu depois, não é 1824, E aí, se uma banca for perguntar, ela vai ter que perguntar segundo quem, Segundo tradição, a tradição falava isso, Mas documentalmente é possível provar que o Império, Dom Pedro I, fez uma regulamentação disciplinando a criação de novas estradas em 1828. É provável que depois disso foi construída pelo Império essa estrada de Uberaba para Anicuns. E por que ela se chama assim? Porque o primeiro documento oficial da futura Santa Rita do Paranaíba é a arrematação do porto aqui no Rio Paranaíba em 1835, o Cândido Rodrigues de Paula, um agropecuarista que veio para cá, tomou posse da terra. O Império resolveu passar para um particular, a exploração disposta, ele poderia cobrar a passagem de pessoas e mercadorias, porque ele ia cuidar disso. E o Cândido Rodrigues de Paula, e aí tem o documento de arrematação em 1835, e ele diz: estou arrematando o porto do Rio Paranaíba na estrada nova de Uberaba para Anicuns. Então esses nomes oficiais existem. E nós comentamos isso no encontro anterior. Seguindo aqui o que constava no IBGE antes de 1850. Aliás, 1956, na Enciclopédia
dos municípios brasileiros. No ponto de passagem daquele rio, construíram um porto e no local onde hoje se encontra a cidade, instalaram um posto de arrecadação. E aí vai entrar no nosso tema. Nós falamos da estrada nova de Uberaba para Nicuns, falamos do porto sobre o rio Paranaíba e hoje vamos falar da criação de uma capela e da estação fiscal em 1854. Nós vamos ver que influência tem a construção dessa capela e por que nós vamos ter a denominação Santa Rita do Paranaíba. Está ligado à construção dessa capela. Então, ainda antigamente, como dizia, dada a sua localização entre Goiás e Minas, tratando de zona propícia à agricultura e criação de gado, formou-se o povoado de Santa Rita do Paranaíba, cujo desenvolvimento foi rápido, não foi? A gente vai ver que entre 1830, dessa estrada e desse porto, até 1909, tanto é que a história tem pouquíssima. Você não encontra praticamente nada a não ser essa que falava, segundo a tradição, era isso aqui. E com documentos hoje é possível comprovar que não foi. Mas se perguntar, segundo o IBGE, Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, é isso, a resposta seria essa. Agora, uma pesquisa mais aprofundada e com documentos, nós vemos que é diferente. Conforme se verifica, foi ali também edificada uma capela, é o nosso assunto de hoje. Edificada em nome da padroeira Santa Rita. E posteriormente, em homenagem à mesma santa, o povoado recebeu o nome de Porto de Santa Rita. Nunca foi Porto de Santa Rita. Segundo a arrematação, era Porto sobre o rio Paranaíba, na estrada nova de Uberaba. Então, antigamente estava cheio de erros essas informações do IBGE. Pela Resolução 18, de 21 de agosto de 1852, passou a vila. Não. E aí nós vamos falar também, né? Por essa resolução do governo imperial, em 22 de agosto de 1852, se transformou em distrito e freguesia. E nós vamos explicar essa diferença distrito e freguesia. Transformou-se em vila pela lei número 349 de 16 de julho de 1909, que vai ser o nosso próximo episódio. Nós vamos falar da emancipação de Santa Rita do Paranaíba. E você vai sempre lembrar que Itumbiara comemora seu aniversário na instalação do município em 12 de outubro. Vamos falar isso depois. Mas a emancipação foi em 16 de julho de 1909. Outro capítulo. Hoje nós vamos falar dessa capela que vai, graças a ela, vai dar a denominação aqui de Santa Rita do Paranaíba. De quando se transforma um distrito em freguesia. E aí, né, como era o tempo da colonização, tinha muita influência portuguesa, né? Hoje, a gente vai lá, recentemente eu estudei por 2 anos na Universidade de Coimbra e passei por várias freguesias, né? Lá é dividido, é um estado unitário dividido em distritos. Eu estava no distrito de Coimbra, que tem várias freguesias. Então eu tenho que saber contextualizar essa linguagem. O que era arraial? O que era distrito da paz? O que era distrito e freguesia? Então, antes, em 1849, aqui era um distrito da paz ligado à freguesia de Morrinhos, que pertencia à vila. Vila, naquela época, era município. Tanto é que, em 1909, vai se chamar aqui Vila de Santa Rita do Paranaíba. Então, Arraial é ainda um povoado sem autonomia, pequenininho. Lembra aqui? Povoado de Sarandi, povoado de Meia Ponte, não tem autonomia nenhuma. Ainda não é o distrito. Vamos lembrar dos distritos de Itumbiara antigamente. Cachoeira Dourada e Nasceulândia.
foram distritos e se transformaram em cidade. Então, naquela época tinha diferença. Um arraial ainda não tem autonomia, distrito começa a ter uma certa autonomia e era muito ligado na igreja, por isso, distrito e freguesia. E só vai se transformar numa vila ou num município em 1909. Por isso tem pouquíssima coisa na história de Itumbiara escrita, né? Eu escrevi um pouco, fiz essa obra, recentemente fiz essa outra aí, colocando uma mulher na história, uma família que veio de Uberaba desde 1840 e tratando principalmente da emancipação. Mas vamos então falar hoje, o nosso objeto aqui da aula é tratar da chegada dessa capela, que vai influenciar no nome, Santa Rita do Paranaíba, quando se transforma em distrito e freguesia, 1852, e a chegada da estação fiscal, né? Então esse porto que foi construído na Estrada Nova de Uberaba para Anicuns foi explorado por particulares que arremataram, né? A primeira arrematação, 1835, Cândido Rodrigues de Paula, depois Jacinto André, um outro. E a província de Goiás, né? Naquela época não era estado. Então antes nós tivemos a capitania, quando há a independência do Brasil, então nós temos a província de Goiás. E nesse período, 1824 a 1889, quando ocorre a programação da República, nós tínhamos presidentes da província, que eram nomeados lá, inicialmente Dom Pedro I, né, depois pela regência, e depois por Dom Pedro II, né, até a independência. Então, é outro contexto. Então, essa é, podemos dizer, a história antiga, que foi contada, né, tradição, e ficou. E hoje, quando eu vou ali e pesquiso, que estaria escrito, né, quando eu pesquiso sobre a fundação de Itumbiara. Não pergunte ao Google, não pergunte à inteligência artificial, principalmente, né, esses chats aí de inteligência. A resposta vai vir bem maluca. Vamos ver? O que diz hoje o IBGE? O que diz o IBGE hoje? 2 moradores do então povoado tornaram-se fazendeiros. Tanto que mudou. Sai fora, na história do IBGE, aquilo que começava em 1824, Cunha Matos pediu ao Império que construísse uma estrada. 1824, Cunha Matos não era deputado, só a partir de 1826, e não há registro, nem mesmo quando ele foi deputado, né? A gente puxando todo lá seus discursos, suas proposituras na Câmara Provincial, não encontramos até hoje. Pode ser que encontre um dia, né? Mas não há documentos. Então hoje mudou. Aí ele vai colocar que 2 fazendeiros, Joaquim Bernardes da Costa, da fazenda Água Suja, à esquerda, do Ribeirão, Trindade, e Luiz Cândido de Paula, proprietário da fazenda Trindade, à direita, 2 fazendas. Os 2 fazendeiros, devidamente regularizados com a posse de terras, doaram parte da igreja. Documento de doação data 17 de janeiro de 1852, encontra-se no cartório do primeiro ofício. Evoluiu muito, né, a história do IBGE. É claro que hoje é possível comprovar isso, sim. A doação de terra de Joaquim Bernardes da Costa. Então, conforme o IBGE hoje, ele simplificou bem, né? Tirou tudo aquilo que uma rápida pesquisa, né? O que estava escrito antes consta ainda em obras aí, é ensinado, eu acredito, ainda nas escolas, está no site da prefeitura. Esse mito, né? Inclusive ele ganhou um monumento aqui onde seria o porto, né? Mas mudou o IBGE, então isso é um progresso
né? Porque hoje é possível comprovar. Vamos ver os dois mapas. Inicialmente, início ali do século XIX. Deixa eu localizar aqui para a gente trabalhar eles aqui. Você está vendo aí os slides, né? Faz parte do nosso encontro hoje. Nesse slide eu coloco aí os dois mapas, um antes de 1824, outro nesse período que nós estamos falando agora. Ali chegando em 1872, vocês vão ver o tanto que mudou, né? A diferença. Antes existia praticamente todo o sul de Goiás, era somente Santa Cruz, era um município muito grande. Santa Cruz de Goiás. Deixa eu ver se eu... Aí, esses dois mapas aí. Esses dois mapas, eu vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, então, desses dois mapas. Olha, 1809, todo o sul de Goiás, voltar aqui, volta, era só Santa Cruz. Não existia Morrinhos, não existia Itumbiara, não existia Rio Verde. Santa Cruz é muito antiga, do tempo da mineração, era um caminho da mineração. Então, por isso que todo o sul é povoado, Goiás, do ciclo da mineração, acima o sul só vai ser povoado a partir do ciclo da agropecuária. Esse aqui já é um mapa da divisão territorial. Outro pesquisador conhece bem aqui o sul, né, pesquisou toda a riqueza aqui, Hamilton Afonso de Rio Verde, fez doutorado, então ele tem muitos documentos da construção da riqueza nesse período. Aí nós vamos ter Rio Verde, vamos ter Vila Bela de Morrinhos, Entre Rios, Catalão, aí diminuiu Santa Cruz de Goiás. Então aí já, e o Goiás é grande, né? Pilar é grande, então bem diferente os mapas. Porque aí foram sendo criados com o ciclo da agropecuária outras vilas. Vilas correspondem a hoje a município. Então, a nossa Itumbiara passou por... Era um porto, nasce da Estrada Nova de Uberaba para Nicuns, e aí nós vamos ter a influência, e aí entra os padres. Dois padres também, inclusive um que era de Tupaciguara, veio para cá,
Teófilo de Paiva, a diocese, né, pediu para ele ver o patrimônio da diocese naquela época, 1900 e pouco, e ele fez até um livro, né, a Diocese de Goiás, tem um capítulo sobre a igreja de Santa Rita. E o padre Florentino, que chegou aqui em 1917, faleceu em 1965 também. E aí nós vamos saber por que aqui se chamou Santa Rita do Paranaíba. Primeiro um arraial de Santa Rita do Paranaíba, depois de 1840. Depois Distrito da Paz da Vila Bela de Morrinhos, que pertencia a Santa Cruz. E depois, em 1852, Distrito e Freguesia de Santa Cruz de Goiás. Então, pertencia a Santa Cruz de Goiás quando aqui se tornou um distrito. Por que então que passou a chamar a denominação? Primeiro, Porto do Rio Paranaíba. Só tem ali, né? Inclusive um viajante estrangeiro, Taunay, em 1865, ele disse, passou aqui, só tinha aquilo ali praticamente. Onde era o porto, agora era uma estação fiscal, um rancho ali, as balsas com algumas canoas, um pouquinho de gente ali. Aqui vai se transformar em um arraial, começar a povoar, e vai se chamar Santa Rita do Paranaíba, por quê? Aí quem diz para nós são esses padres, e está no livro da Diocese, no capítulo da Igreja de Santa Rita. O motivo da denominação de Santa Rita dos Impossíveis, ou Santa Rita do Paranaíba, a cidade tem essa denominação, como é conhecida, devido à heroína, né? Porque no ano de 1840, olha aí, 1840, dois irmãos, família Rodrigues, uma das pioneiras que vieram aqui, tomaram posse de terra. Aí, Antônio Rodrigues estava muito doente. O João Rodrigues fez um voto. Olha, se o meu irmão for curado, pediu a Santa Rita, eu vou fazer todos os esforços para construir uma capela aqui. E a capela foi construída onde está hoje, né? A Igreja de Santa Rita, porque ele foi atendido. E é por isso, então, que ele vai fazer um esforço. E aí nós temos um segundo documento de Santa Rita do Paranaíba. Isso em 1870, né, a igreja foi lá no cartório do primeiro ofício para comprovar que era dona dessas terras. E aí está registrada a doação de Joaquim Guardiano da Costa, de parte da fazenda Água Suja, para a diocese para construir a igreja. Então, o João Rodrigues, com o Joaquim Guardiano de Costa e mais um, começam a construir essa capela em 1840. Então, aí sim, começa a se chamar, né? Aí é um arraial de Santa Rita. Era Santa Rita de Cássia, mas para diferenciar das outras, Santa Rita do Paranaíba. Por enquanto, só tem o porto. Mas começou a se construir a igreja e vai se chamar justamente por isso. Esse voto do João Rodrigues, que atendido no seu pedido a Santa Rita, pede ajuda de Joaquim Guardiano a um outro, e os três começam a edificar a capela, e o Joaquim Guardiano da Costa, né? Quem diz isso é o Teófilo José de Paiva, um padre, né, que a pedido do bispo Dom Eduardo Duarte, 1892, no livro de tombamento da Diocese de Goiás, pediu para pesquisar. E ele pesquisou, né? Acha esse título, né? Conta a história, porque que se chama Santa Rita do Paranaíba, aquele pequeno arraial que começa ali a surgir ao lado da capela. Por isso, né? Porque o João Rodrigues, que fez o voto, apoiado por Manuel Garcia Velho, e o Joaquim José Bernardo, aí é o segundo documento oficial de Itumbiara, a doação de terras. A doação de terras. Aí está
está mais um documento oficial de Santa Rita do Paranaíba. Eu apresento para vocês Joaquim Guardiano da Costa, família dele tradicional, né? Os parentes, né? Família Costa, o Zé Moisés foi vice-prefeito, Modesto de Carvalho, família tradicional. O primeiro documento oficial de doação de terra para a igreja é de Joaquim Guardiano da Costa. Então, se fosse atribuir a fundação de Santa Rita do Paranaíba, seria João Rodrigues, Joaquim Guardiano da Costa. Mas aí alguém falou, contou, né? Olha, não foi Marechal Cunha Matos, 1824. E aí ficou. Até que o IBGE agora refez, né? Você não vai achar lá isso, não. E Joaquim Guardiano da Costa, que doou terras para se construísse a capela e se tornou a cidade. João Rodrigues não tem nem uma rua no nome deles. Viu? Nós somos muito ingratos com aqueles que fizeram verdadeiramente surgir a nossa cidade. Marechal Cunha Matos levou a fama, né? Esse Joaquim Guardiano da Costa doou. João Rodrigues deu o nome, a quem levou a fama foi o Cunha Matos. Isso faz parte da vida, né? É por aí. Quem conta a história, né? Quem conta a história achou interessante fazer um monumento e colocar Cunha Matos. Mas hoje, reconhecidamente, o IBGE reconhece João Rodrigues, Joaquim Guardiano da Costa, que deu as terras, Luiz Cândido de Paula. E olha o que ele escreveu lá, está no cartório, segundo documento oficial da existência de Itumbiara. Digo eu, Joaquim Bernardo da Costa, que entre os bens que sou possuidor com livre e geral administração, antes de 1850, né, os portugueses deram ali para os conhecidos as capitanias hereditárias, parte das terras, né, para eles cuidarem. Passou a mineração, né, vieram os bandeirantes, levaram o ouro. E depois acabou o ciclo da mineração, precisou preencher as terras com gente. Estava livre. O sul de Goiás estava livre, era tudo Santa Cruz de Goiás. Os mineiros vieram, tomaram posse dessas terras. A partir de 1850, com a lei das terras, aí precisava ter o título, né? E depois isso vai ser regulamentado, essa doação de terra. Em 1857, o Joaquim Guardiano da Costa vende uma parte das terras, mas está reconhecido, teve o título, inclusive depois, né, lá no século XX, a igreja vai vender para o município estas terras. Mas até hoje ainda tinha, né, algumas lotes ainda, cobrava-se foro, né, porque pertencia ainda, falava, o terreno da Santa, né. Porque foi assim, denominação de Santa Rita do Paranaíba, por causa do voto de João Rodrigues, atendido em Santa Rita. Então, o que era um porto do rio Paranaíba, na Estrada Nova de Uberaba para Nicuns, se transformou. Quando começa, a igreja demora ali, fazer essa capelinha demora uns anos, viu? Mas começa a formar um povoado ali, onde hoje é a Praça da República. Aí sim, tem-se o arraial de Santa Rita do Paranaíba. E esse segundo documento, o primeiro documento de Santa Rita do Paranaíba, é a arrematação do Porto o Cândido Rodrigues de Paula, em 1835. Segundo documento oficial, a doação das terras por Joaquim Guardiano. Não se encontrou, né, do Luiz Cândido, nem do João Rodrigues. Oficialmente encontrou só do Joaquim Guardiano, assinado em 11 de janeiro de 1842.
Aí, entendido por que recebeu esse nome de Santa Rita do Paranaíba, vamos ver a evolução da organização desse arraial. Em 1848, a Câmara de Santa Cruz, por quê? Esse arraial de Santa Rita do Paranaíba. Quando eu falar arraial, lembra aqui do Sarandi, do Meia Ponte, tem autonomia nenhum. É um povoado, tem a igreja ali, está na beirada da estrada. É isso, era isso que era o arraial de Santa Rita do Paranaíba. A Câmara Municipal da Vila, né, de Santa Cruz descreve aqui a região. Compreende esse distrito duas pequenas povoações. Aqui era uma povoação. Nossa Senhora da Badia do Pouso Alto, que é Piracanjuba, Pouso Alto vai se chamar Piracanjuba, descoberta pelo capitão Francisco José Pinheiro, construiu lá uma pequena capela, e a de Santa Rita, chamou Santa Rita por quê? Pelo voto de João Rodrigues, no porto do Rio Paranaíba. A causa dessa fundação pareceu ser a frequência daquele porto. Existe ali um grande número de gente sem polícia, que vive só da caça, da pesca, entre eles alguns criminosos. Eles falam, também não é assim tão ruim, né? Mas os vereadores lá de Santa Cruz, em 1848, descreveu assim o nosso arraial de Santa Rita do Paranaíba. Os pesquisadores Antônio Pinheiro Caldas e também o Josmar Miranda dizem que vieram, né? Os agropecuaristas que tomaram posse das terras, mas houve um tempo também que muita gente fugiu lá de Minas Gerais, deu um aperto lá, né? E eles vieram aqui e ficavam ali na beirada do porto mesmo. Então, isso ocorreu. Então, por isso que o arraial a Câmara de Santa Cruz descreve assim o nosso povoado. Então, até 1848, ainda é um povoado de Santa Rita do Paranaíba. Arraial de Santa Rita do Paranaíba. 1849, uma pequena evolução. Cria, né? Goiás nós tivemos entre 1824 e 1889, período que Goiás é uma província, né? Império do Brasil, tivemos 41 governadores, né? O imperador nomeava, o cara vinha lá do Rio de Janeiro, principalmente, e vinha cuidar, que dava muita confusão, né? Teve muitos que não gastavam uns 3 meses para vir, ficava aqui alguns meses, já voltava, arrumava confusão aqui. Inclusive tem a viagem de aqui, Leite de Moraes passou aqui, vai descrever também. Daqui a pouco a gente vai ver. 1849, criou na freguesia de Morrinhos. Então, Arraial ainda era um povoado, sem autonomia. Freguesia, Morrinhos já era freguesia, ó. Freguesia de Morrinhos, que pertencia à Vila de Santa Cruz. Freguesia, como era ligado muito à igreja e o império, eram ligados, não era um estado laico. O padre, né, desempenhava funções administrativas, ajudava a administrar a cidade. Então Morrinhos já era mais evoluído, já era freguesia. O grande município era Santa Cruz. E aí foi criado, né, lá em Pouso Alto. O distrito de Santa Rita fica dividido de Morrinhos. Como é que era esse distrito da paz aqui que foi? Aí aqui vai ser um distrito da paz, nomeava um juiz da paz para resolver, que era ligado a Morrinhos, Morrinhos ligado a Santa Cruz. Olha, e a gente já imagina então qual era a divisão. Distrito Distrito da Paz, Santa Rita. Distrito do Arraial, então ainda é um arraial, não tem autonomia. Dividido de Morrinhos pela fazenda do Barite, que é o Buriti Alegre. Rumo direto ao sul até Corumbá, né, o rio Corumbá. E desta fazenda em linha reta ao norte até Bananeiras, hoje em Goiatuba. E desse rumo, certo da Barra das Salinas, no rio Meia Pontense, por esse abaixo até fazer barra no rio Paranaíba. Então, Meia Ponte, Bananeiras, Buriti, Corumbá, Paranaíba. Esse era o arraial de Santa Rita do Paranaíba em 1849. Ainda não tinha nenhuma autonomia.
ligada à freguesia, né? Respondia a Morrinhos, e Morrinhos, que era a freguesia, distrito de Santa Cruz, que era a vila de Santa Cruz, era o grande município da região. Vamos ver o que se tornou o porto, então. O que se transformou o posto? A gente ainda não falou na província. O que se tornou o porto? Vocês se lembram do encontro anterior? Quando a gente disse: construiu-se uma estrada, provavelmente a partir de 1828. Como se chamava essa estrada? Estrada Nova de Uberaba para Nicuns. Depois, futuramente, vai ser chamada Estrada do Sul. O Império criou um porto, que é o ponto de cobrança, né? Embarcar, desembarcar mercadorias ali de Minas, aqui em Goiás. Porto do Rio Paranaíba. E o porto foi arrematado por particulares, por fazendeiros arranchados aqui, né? Que se tornaram proprietários das terras, que cuidava do porto, tinha seu barco, as canoas, e o pessoal para fazer a travessia. A principal mercadoria daquela época era o gado. E pessoas atravessavam, ele cobrava, né, por isso. Então, era particular, e foi particular até 1853. E aí nós vamos ter também, além da estrada, do porto, da capela, a estação fiscal, ou recebedoria, porque a partir de 1854, a província de Goiás, né, a província tinha sido criado Secretaria da Fazenda da província em 1937, 1854, cria-se as estações fiscais, que foi criado. Então a província de Goiás, 1853, assumiu a administração do Porto Santa Rita. O primeiro funcionário foi o sargento Salvador Honorato, 27 de dezembro de 1853, ele lançava ali, né, o que entrava, o que saía e cobrava. Em 1854, o governo da província oficializou a administração dos portos do Rio Paranaíba, edição de uma lei. A lei estabeleceu a expressão das estações fiscais, que depois se chamaria recebedorias, né, para cobrar taxas de exportação, sendo a primeira do Porto de Santa Rita do Paranaíba, no Porto de Santa Rita do Paranaíba, com jurisdição em todos os postos dos julgados de Santa Cruz. Então, uma nova construção. E aí temos um novo documento, a criação. E isso vai influenciar muito, né, nesse período. A estrada, o porto, a capela e agora a estação fiscal. Essa era a formação, era, né, como funcionava. Agora, vamos ver quando se torna distrito e freguesia. É um passo muito importante antes da emancipação em 1909. Aí vocês viram tantos documentos que nós temos, né? Primeiro, 1835, depois doação de terra, 1840, criação de distrito, 1849, estação fiscal, 1853. Mas antes disso,
a nossa Santa Rita do Paranaíba deixa de ser um arraial e se torna distrito e freguesia. Deixa de ser arraial, subiu de posto. Olha só, em 1852 foi criada, né? Então, construiu-se a capela. 1840 doou a terra. Em 1852 se cria o distrito e freguesia de Santa Rita do Paranaíba. Então subiu, vai ter uma certa independência. Vai ter um padre que vai ocupar uma função administrativa, que é o padre Félix. Então esse distrito e freguesia precisava ter a capela, né, com a devoção a um santo, aí tinha a capela de Santa Rita, e se nomeia um padre que faz ali a parte administrativa naquele distrito. Aí já não é arraial. Já não é arraial. Pertencia a Santa Cruz de Goiás. 1855, Morrinhos se emancipa provisoriamente por 4 anos. E aí Santa Rita do Paranaíba passa a fazer parte inicialmente de Morrinhos. Então foi distrito de Santa Cruz, 1852 a 1854. 1855, emancipa Morrinhos, né? Então, enquadra a população de Vila Bela de Morrinhos na categoria de vila. Vila se torna município. E o povoado de Santa Rita, que se transformou em distrito, passa a fazer parte de Morrinhos. Então, Antônio Augusto Pereira da Cunha, presidente da província de Goiás, vai saber a todos, tinha uma Assembleia Legislativa Provincial, e fica elevado à categoria de vila o povoado de Morrinhos, né? Então, Morrinhos, 1855. Santa Rita do Paranaíba vai se tornar vila ou município, 1909. Então, Morrinhos se chamava como Vila Bela do Paranaíba, era outro nome, né? As populações de Pozo Alto, que é Piracanjuba, e de Santa Rita do Paranaíba farão parte do novo município. Então, Pozo Alto e Santa Rita do Paranaíba, que eram distritos, passou a fazer parte da Vila Bela do Paranaíba. Quem era a Vila Bela do Paranaíba? Morrinhos, futuramente. 4 anos mais tarde, reviravolta. Morrinhos deixa de ser cidade, município, e Santa Rita do Paranaíba passa a fazer parte de Santa Cruz. Com a supressão do município de Vila Bela, o povoado de Santa Rita do Paranaíba voltou para a Vila de Santa Cruz, 1859. Então, passa a pertencer ao município de Vila de Santa Cruz, as paróquias da extingue Vila Bela do Paranaíba, as invocações de Nossa Senhora do Morrinhos e de Santa Rita do Paranaíba. Então tem essas mudanças. E agora eu vou descrever, né? Então, nós já passamos. Estrada, Porto do Rio, Paranaíba. Estrada Nova de Uberaba para Nicuns. Porto do Rio, Paranaíba. Distrito do Arraial de Santa Rita do Paranaíba, 1849. 1852, criação do Distrito e Freguesia de Santa Rita do Paranaíba. 1855, Vila Bela do Paranaíba, que é Morrinhos, se emancipa. O Distrito de Santa Rita faz parte. 1859, Vila Bela do Paranaíba deixa de ser município, de novo. E Santa Rita do Paranaíba vai pertencer a Morrinhos. Depois, 1871, novamente Morrinhos se emancipa e Santa Rita do Paranaíba vai ser um distrito de Morrinhos de 1872 até 1909. E aí o que vai acontecer em 1909, nós já contamos aqui num livro, mais recente livro sobre história de Itumbiara, contando a história aqui de Hermenegildo Lopes de Moraes, da Dona Francisca. Nasceu aqui a Dona Francisca em 1943. Mulher tornou-se milionária, filha do capitão Manuel Marquês. Vieram de Uberaba. Mostra toda essa formação aqui, né, de Santa Rita do Paranaíba. Leite de Moraes foi um presidente da província, veio de São Paulo, e ele fez esse trajeto da antiga estrada, da estrada que foi construída, a Estrada Nova de Uberaba para Nicuns.
para chegar lá na capital, Vila Boa, depois se tornou cidade de Goiás, ele fez esse caminho pela Estrada do Sul. Vamos ver qual que é a imagem que ele tinha quando passou aqui, em 1872, era o distrito e freguesia de Santa Rita do Paranaíba. O Leite Moraes veio assumir, ficou só um ano aqui. Teve dificuldade de atravessar ali no porto do lado de Araporã. Né? Teve que dar uma subida, porque o porto estava destruído, e depois ele deu um jeito e conseguiu chegar aqui no porto de Itumbiara. Então, o presidente da província, Antônio Joaquim Leite Moraes, e ele escreve, eu tenho essa obra dele, né? Ele escreve como estava em 20 de janeiro de 1881, então vamos pegar pela imagem dele como que estava nosso distrito e freguesia de Santa Rita do Paranaíba. O rio está na sua maior largura, maior do que o Rio Grande, né? Que ele veio nessa Estrada do Sul, Franca, Uberaba, Monte Alegre, chegou aqui do outro lado, no Porto de Minas, ali do lado de Araporã. Ó, o rio está largo, maior do que o Rio Grande. Na sua extraordinária enchente e correnteza de suas águas. No porto à margem esquerda, né? O rio desce, margem direita, Santa Rita do Paranaíba, margem esquerda, Minas Gerais. Não pudemos embarcar, porque as águas tomaram e destruíram lá o porto de Araporã. Então ele teve que subir a margem até um outro ponto improvisado para descer. A balsa é nova, então era uma balsa. Algumas canoas, né? Bem construída, 4 batelões de madeiras de lei, oferecendo plena segurança aos passageiros, né? Até que ontem teve uma embarcação, teve um naufrágio parcial, né? Mas todas as 24 pessoas não tiveram problema, foram resgatadas. Mas já em 1881, Leite Moraes, que veio para assumir a presidência da província de Goiás, que corresponde hoje a governador, que era nomeado, né, pelo rei, imperador, né, Dom Pedro II. Ele descreve como era aqui. Embarcamos todos os animais, então era para transportar os animais. E naquela época já pretendiam construir a ponte, mas foram 41 presidentes de província, não dava nem tempo ele pensar e nem tinha dinheiro. Por isso que a gente continuava. E foi um período que não se desenvolveu muito, ficou distrito de freguesia, mas Morrinhos vai crescer muito, a gente vai contar isso na próxima. Embarcou os animais, a bagagem, a caravana inteira, deslizou e veio descendo no rio. Era grandioso o espetáculo. A balsa era um pequeno mundo flutuante. Veio descendo, teve boa impressão aqui para Santa Rita. Disse-ia que boiava ao acaso, dirigido pelo destino. E ninguém cogitou de um perigo possível. Ninguém receou tal a confiança que eles tinham. Então ele descreve, né? Ficou com boa impressão Leite Moraes quando veio aqui, né, em 1881. Assim era o distrito, né? Aí ele teve que ficar um dia aqui, né? E aí teve dificuldade, aí já tinha enchente no Ribeirão Trindade. No outro dia ele vai embora, ele diz. Partiu de Santa Rita do Paranaíba no mesmo dia. Mas aí ele descreveu a enchente, né, de 1881 no Ribeirão Trindade. Ao sairmos da povoação, atravessamos o Ribeirão Trindade, molhando as botas e arreios, pois com mais de 2 palmos de altura daria nado. Soubemos então que este rio impede a passagem por 10 a 15 dias na estação chuvosa. E que estiveram 8 dias, tal, ele estava uma dura, né, na antiga administração, porque não fez nada. Era difícil atravessar o Trindade em 1881. E já tinha enchente, né? Incrível! Hoje nós temos alagamento, às vezes transbordos, ribeirões. Teve essa grande obra no Ribeirão Trindade, 1990 ali. Mas em 1880, 100 anos atrás, já tinha enchente. Porque tinha 2 estações bem chuvosas. Então, na estação bem chuvosa ali, nem era difícil atravessar o Ribeirão Trindade. Então, descreve como era, então, a nossa Santa Rita do Paranaíba. E reforçando, então, mais um documento oficial, o documento que cria o distrito de freguesia.
concluir, né? Então, nós tivemos o documento da arrematação do porto, 1835. Mostramos o documento da doação de Joaquim Guardiano da Costa para construir a igreja e dali nasceu Santa Rita do Paranaíba. E quando que se torna, né, distrito e freguesia de 1852 e vai até 1909. Como que foi? E quem conta, a gente deve muito a esses padres, né? Principalmente ao Teófilo José de Paiva, que atendendo o bispo, né? Fez até uma obra, descreve a igreja, e ele conta quando foi criada a freguesia. Então, o que era a freguesia? Arraial, um povoado sem autonomia nenhuma. Distrito da Paz é quase uma freguesia, mas não ainda. Arraial, um pequeno povoado. Freguesia, distrito de freguesia, 1852, aí já tem a igreja, já tem algumas pessoas lá, e já tem um padre, e já tem uma certa autonomia, mas pertence a uma vila, pertence a um município. Então, o cônego Teófilo José de Paiva, no seu livro Tombamento da Diocese de Goiás, fala sobre a história da freguesia. Criação da freguesia. Foi criado pela Lei Provincial de 22 de agosto de 1852. O Orago, né, o Santo Devoção Santa Rita, pertence à Vara de Franca. Aí ele descreve tudo. A organização da igreja era diferente da organização do município, porque a igreja pegava Ituiutaba, Monte Alegre, era muito... Isso era uma freguesia, né, como uma diocese, né? E ele conta a história, né, porque que se denominou Santa Rita, né, por causa que João Rodrigues faz aquele voto e atendido com a ajuda do Joaquim Guardiano da Costa, Manuel José Velho ali, a doação de terra, tem o documento de Joaquim Guardiano da Costa, constrói a igreja, evolui e aí ganha um padre, o Padre Félix, em 1856, e se torna distrito e freguesia, né? 22 de agosto de 1842. Os vigários que regeram a freguesia com respectiva ocupação foram Padre Félix do Amorim, colado em 3 de maio de 1856, foi até 1886. Depois ele ficou doente e depois teve vários outros padres, né? Tudo documentado. Por isso que tem uma rua. Aí é o primeiro dessa turma que é homenageado, é o Padre Félix. Veio lá de Meia Ponte, que é o Pirenópolis, chamava Meia Ponte, né? Veio para cá. Tem a rua na cidade. Ele foi o primeiro padre, primeira autoridade, porque na freguesia ali o padre tinha autoridade, porque havia, né, ali uma participação junto com o império. Igreja não é como após a República e a separação Estado-laica. Antes não. Então o padre existia, né, como autoridade administrativa ali no distrito, que fazia parte de Santa Cruz, depois de Morrinhos, e vai emancipar em 1909. Aqui as nossas referências, sempre a maior referência na história aqui de Itumbiara é Josmar Divino Ferreira e Antônio César Caldas Pinheiro. É só um e-book, né, lançado em 1909. A gente pode passar para quem tiver interesse. São os maiores pesquisadores que foram a fundo e permitiu que a gente chegasse o mais perto possível, né, aqui da origem da nossa Itumbiara. Eu tenho 2 obras e o livro do Tombamento das Paróquias da Diocese de Goiás, feito pelo Teófilo José de Paiva, que foi um padre aqui em Santa Rita do Paranaíba. Quer saber mais o que aconteceu? Tem também um livro aqui, né, nesse período, como a família Marquês, nesse período, desde a origem até... E aí, especificamente sobre a emancipação. Isso nós vamos contar na emancipação no próximo episódio. E eu aguardo vocês até lá no 3º episódio, que vamos falar da emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Um abraço para vocês e continua seguindo a gente aí, continua acompanhando, e aqui nós vamos levando para você a história Caminhos de Itumbiara.
200 anos aí de história, né? Desde lá da Estrada Nova de Uberaba, Aranicuns, até se tornar caminho da Cachoeira e Itumbiara até os dias atuais. Um abraço a todos e até a próxima.